bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo. A gente vai fazer agora uma aula sobre estatística, falar sobre os conceitos básicos de estatística, tá? O que é estatística? Estatística é o estudo dos grandes números, por assim dizer. Imagine que você queira fazer algum teste, alguma inferência, obter alguma informação sobre a quantidade de dias que o índice Bovespa teve um retorno positivo nos últimos 20 anos. Ou a gente queira saber qual é a média de matemática, de uma prova de matemática, de todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental no país. Então, o que acontece? Quando você fala de dados referentes a grandes populações, tá, a gente não consegue trabalhar com todos os dados disponíveis. Não é nem que a gente não consegue, a gente não quer. A gente quer fazer inferências sobre essas populações, tá? Quer fazer inferências sobre uma coisa que a gente quer testar, só que para fazer inferências sobre essa população, sobre esse conjunto muito grande de dados, a gente normalmente vai utilizar um conjunto menor de dados, a gente vai utilizar uma amostra. Então assim, para eu saber qual que é o valor, a nota média a nota média das provas finais de matemática de todos os alunos do país, a gente não vai fazer a seguinte pergunta, a gente não vai pegar o resultado de todos os alunos do Brasil, tá, e computar a soma e dividir pelo número de alunos. O que a gente vai fazer a gente vai pegar uma amostra, ou seja, um subconjunto, uma quantidade menor desses alunos, tá, para fazer uma inferência sobre todos os alunos. E o segredo é pegar uma amostra que consiga, tá, espelhar o resultado correto da população. Assim, por conta dessa frase que eu acabei de dizer para vocês, espelhar o resultado correto da população, tá? Isso não é uma verdade única, então não tem como a gente ter 100% de certeza. Então, a estatística é o estudo, tá, das medidas de tendência central. Olha, eu acho que a nota média de matemática de todos os alunos do país gira em torno de 5,2. Essa é minha medida central, a minha estimativa central. Só que tem um intervalo de confiança aí, dependendo de quantos alunos eu peguei, tá? De que região eu peguei, uma série de fatores que vai influenciar na dispersão. Quando a gente pensa em estatística, a gente fala do estudo de tendências centrais e de dispersões ao redor dessa tendência central. É disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Bom, vamos começar a falar primeiro das medidas de tendência central, das medidas de posição central, em que a gente vai falar sobre média, mediana e moda, tá? O conceito mais simples da gente entender, tá? E é o que é o menos usado porque carrega o menor número de informações pra gente, é a moda, tá? O que é a moda, tá? Se você ordenar uma sequência, o que é isso, Pablo? Do menor para o maior, ou seja, imagina que a gente tem a seguinte sequência: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12. Essa é a sequência ordenada nos números, tá? A moda, tá, é o número da sequência que mais acontece. Então vamos supor que tem um outro 5 aqui para facilitar para a gente. Então, gente, 1, 2, 3, 5, 5, 9, 11 e 12. Então, a moda é, dentre a sequência ordenada, o elemento que mais aparece, tá? O elemento que mais aparece é essa que a gente chama de moda. Então, nesse caso, a moda dessa sequência é o valor 5. Se por um acaso nós tivéssemos outro valor 9 aqui, a moda seria 5 e 9. Então seria uma distribuição bimodal, porque tem duas modas. E se a gente tivesse um outro 1 aqui, seria uma distribuição trimodal, com 3 modas. Então assim, moda apenas fala pra gente
qual o elemento que mais aparece dentro de uma sequência. E você pode ter várias modas se você tiver um número igual em relação aos outros números, tá? Então aqui nesse caso seria moda 1, 5 e 9. Bom, média. A média é o número mais comum que a gente tem, que nada mais é do que a somatória dos valores dividido pelo número de elementos. Tá? Então, e a gente tem duas notações, tá? Que querem dizer exatamente a mesma coisa, só que tem uma notação diferente só para alertar a gente. Se eu tenho uma população inteira, voltando ao exemplo, todas as crianças do Brasil que estão matriculadas na 9ª série, se eu quero pegar a nota de matemática delas, tá? E eu chego no valor exato, né? Fiz o cálculo com todo mundo, tal, eu coloco a letra grega aqui, mi. Tá? Então, mi diz a média de uma população. Se eu peguei uma amostra, tá? Peguei só os estudantes do estado de São Paulo querendo dizer algo a respeito de todos os estudantes. Então, a média dessa amostra, só relembrando, a amostra é só um subconjunto da população. Você tem uma população inteira, tá? A amostra é pegar uma parte dessa população. Então, a gente tem x, a gente coloca x, tá? Os dois cálculos, tanto de mi quanto de x, né, x barra normalmente a gente coloca, são iguais, tá? Simplesmente pegue o resultado de cada um dos elementos e vai dividir pelo número de elementos, tá? Então, essa é a média aritmética que nós calculamos, tanto para a população quanto para uma amostra. O último elemento, tá, é a mediana. O que é a mediana? É o ponto médio de um conjunto de dados. E ela é muito simples de ser calculada. Imagine que você tem uma sequência já ordenada, como nós temos aqui. Então aqui vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, se você tem uma sequência par de elementos, a mediana ela é a média dos dois elementos centrais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Então, ou seja, a mediana, nesse caso, é a média dos dois elementos centrais, que são 5 e 5. Então, a média aritmética de 5 e 5 é o próprio 5. Essa é a mediana. Então, a mediana tem a propriedade de dividir uma sequência, né, ou seja, uma população, uma amostra, entre duas metades. O que acontece? Se você tem um número ímpar de elementos, vamos supor que além do 12 a gente tem o 13. Tá? Então, a mediana fica sendo o ponto central. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais um elemento 5. Então, esse continua sendo 5, tá? Por coincidência não mudou. E olha que legal, aqui a gente consegue ver uma das maiores propriedades da mediana, tá? Eu costumo dar esse exemplo, que é o seguinte. Imagine que a gente tem uma população com o número 1, 2, 3 e 100. A média disso aqui, tá? Vai dar 106 dividido por 4, vai dar em torno de 26,5 aproximadamente, tá? Não exatamente, talvez não seja exatamente esse número, mas não nos preocupem com isso, não é isso que interessa. Só que, olha que legal, o 1, o 2 e o 3 e o 100 estão bem putos com o 26,5. Por quê? 26,5 não representam o que eles são. O 26,5 não se parece em nada com 1, com 2, com 3 ou com 100. Tá? O 26,5, que é a média aritmética disso aqui, não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos elementos dessa sequência. Qual que é a mediana disso aqui? A mediana é a média do ponto central, então, ou seja, a média entre 3 e 2, que é o famoso 2,5. Opa! O 1, o 2 e o 3 estão felizes com o 2,5, porque ele se parece com eles. O 100 está até meio chateado, mas paciência, tem um cara chateado, quando antes nós tínhamos 4 caras chateados. Então, o que a mediana faz? Tá? Se eu trocar o 13 do exemplo anterior por 1013,
a mediana continuaria sendo 5. Então a mediana tem o efeito de eliminar o que a gente chama de outliers, que são números ou muito grandes ou muito pequenos que destoam da sequência como um todo. Ó, 1, 2, 3, 5, 5, 9, 9, 11, 12, 1013. Cara, o 1013 não tem absolutamente nada a ver em ordem de grandeza com a sequência que estava precedendo ele. Então, assim, a mediana tem o poder de falar, olha, esse cara que não tem nada a ver, esse outlier que a gente fala, tá? Eu vou eliminar. Eu não vou considerá-lo no cálculo da mediana. Então, uma das questões mais frequentes que a gente pode ter em termos de certificação financeira sobre isso é qual das medidas é mais ou menos afetada por um outlier, tá? Então, assim, um outlier vai afetar muito a média, um outlier pode afetar, de certa forma, a mediana, mas muito menos do que a média, e ele não afeta de maneira alguma a moda. Tá? Por que o outlier pode afetar a mediana? Porque se você tiver vários outliers, a tendência é que a mediana seja modificada. Dado o conjunto 8, 10, 10 e 12, ele tem como média 10, que é a soma de 8 mais 10 mais 10 mais 12 dividido por 4 elementos. Então, 8 com 12, 20, com 10, 30, com 10, 40, dividido por 4 elementos, a gente tem a média de 10. A moda é o elemento que mais aparece na sequência. Então a gente tem o quê? 10 e 10 aparecendo duas vezes. Então essa é a moda. E a mediana é o elemento central. Se a gente tem um número par de elementos nessa sequência, a mediana é a média dos dois elementos centrais. Então ficaria a média entre 10 e 10, que é o próprio 10. Se a gente modificar um pouco a sequência, 6, 10, 12 e 12, tá? Então, olha o que eu falei aqui. A média, tá? Coincidentemente, ela nem foi afetada, né? Porque 12 com 12, 24, com 6, 30, com 10, 40, dividido por 4, 10. A moda se tornou 12, que é o elemento que mais aparece, e a mediana modificou, porque ficou o ponto central entre 10 e 12. Então, pessoal, vamos aqui, a gente tem um slide mostrando como a gente faz na calculadora isso. Então, vamos direto para a calculadora e a gente vai fazer os cálculos da média, tá? A gente vai fazer como faz a média na HP para o primeiro exemplo, do 8, 10, 10 e 12. Como é que a gente faz isso na HP? Você vai inserir o dado que você quer somar, então é 8, aí somatória, 10, somatória. Vocês viram o número 2 aqui? Significa o quê? Que a HP, os registradores da HP já armazenaram dois elementos. E faz sentido, o 8 que a gente armazenou e o 10. Aí você consegue também ter noção se está tudo correto. Mais um 10, 12, somatória. Beleza, são os 4 elementos que a gente queria calcular a média. Então, como é que a gente faz o cálculo da média? A gente tem que colocar a função azul aqui, G, e o valor 0 aqui, que é o x barra, que é o valor médio. Então, 10. 0 HP e parte para outra, gente. Falamos de medida de tendência central. Agora a gente vai comentar sobre medidas de dispersão, ou seja, de variação em torno daquele valor do meio, o valor central. Então a gente vai falar principalmente de variância e desvio padrão, tá? E falar mais ainda de desvio padrão em relação à variância, porque ele é o que mais importa para a gente no mercado financeiro, e eu vou explicar por quê. Desvio padrão, já comentamos, é a principal medida de risco utilizada no mercado financeiro. E quando a gente fala de risco, a gente está falando de variação ao longo do tempo, tá? Então, assim, uma coisa que não varia ao longo do tempo, que fica constante, é uma coisa que não tem risco, tá? Então, assim, quando você compra um título, quando você compra uma ação, tá? O risco é o retorno dessa compra se modificar ao longo do tempo, o risco de mercado, né, por assim dizer. E o desvio padrão mede exatamente isso, o quanto esse retorno varia ao longo do tempo. Tá? Então, a variância, tá, é uma medida de variabilidade, né, desculpa, ou dispersão, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá? Então,
Gente, eu gosto de fazer um exemplo simples aqui e depois a gente passa para os slides. Tá? Então, imagine que eu tenha um fundo, o resultado de um fundo em 4 anos, tá? E o fundo teve um retorno de 8% no ano, 12% no outro ano, 9% no terceiro ano e 11% no quarto ano. Tá? Se eu fosse calcular a média de retornos desses fundos, desse fundo aqui, ao longo desses 4 anos, seria o retorno de 10% de retorno médio. Tá? Que é a média de 8 mais 12 mais 9 mais 11 dividido por 4 anos. Vamos guardar essa informação. O conceito de variância, o conceito de desvio padrão, é o conceito de o quanto a gente varia em torno desse 10%. Tá? E aí um pouco de história. Tá? O que a gente quer fazer? A gente quer entender qual que é a distância média de cada um desses números em torno de 10. Então, ou seja, a distância média que a gente tem quando a gente faz a diferença de 8 com 10, de 12 com 10, de 9 com 10 e de 11 com 10. Só que o que acontece? Se eu simplesmente pegasse o valor do resultado em cada ano e subtraísse do valor médio, o que eu teria? Eu teria 8 menos 10, somando 12 menos 10, somando 9 menos 10, somando 11 menos 10. Tá? E, gente, tá evidente aqui para todo mundo que quando eu faço essa conta inteira, eu chego no resultado de 0. Porque 8 menos 10 dá menos 2, 12 menos 10 dá 2. Então, menos 2 com 2 dá 0. 9 menos 10, menos 1. 11 menos 10 mais 1, menos 1 com 1, 0. Então, eu chegaria ao valor absurdo de que as distâncias aqui serão 0. A soma de todas as distâncias em torno do 10 fossem 0. Que não é, a gente sabe que não é. Tá? Então, para a gente resolver esse problema de somar um número positivo com um número negativo e eles se anularem, a gente faz elevação ao quadrado aqui. Então, cada uma dessas distâncias a gente eleva ao quadrado. Simplesmente para a gente ter números sempre positivos, tá? Para eu sempre somar um número positivo, porque o que eu quero aqui é uma medida de distância, e distância é sempre positiva, tá? Não existe distância negativa, não faz muito sentido. Então, quando eu elevo ao quadrado, tá? Eu resolvo um problema de eliminar os números negativos. Só que, gente, quando eu pego um valor de distância e elevo ao quadrado, se a gente relembrar das nossas aulas de não sei quantos anos atrás na escola, distância vezes distância é igual a área. E eu não quero ter uma medida de área aqui, eu quero ter uma medida de distância. Por isso que quando a gente faz o cálculo da variância, tá? A variância retorna para a gente uma medida que economicamente não é tão robusta para a gente, não é tão útil para a gente. E o que a gente faz? A gente pega esses valores, essa somatória de valores, eu quero a somatória média, né? Então eu vou dividir pelo número de elementos. Isso aqui dividido por 4 elementos. Isso me dá a variância. Bacana. Só que já acabamos de entender que a variância tem uma unidade de medida de área, que não é o que me interessa distância. Então, o que eu faço para retornar a ter distância? Simples, apenas tiro a raiz quadrada disso aqui. Então, quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Eu costumo brincar, né, que o desvio padrão é firmeza, porque ele é o cara que mede o que a gente quer descobrir, que é qual é a dispersão em torno de um ponto médio. Tá? E é isso que a gente vai aprender passo a passo nos slides aqui. Assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que a variância é importante? É, mas ela é um passo que foi criado para resolver o problema dos distâncias negativas, dos números negativos, e ela meio que cria um outro problema, que a relação econômica que ela mostra pra gente não é tão boa. Aí quando você tira a raiz quadrada da variância, aí você tem um desvio padrão que sim, tem a mesma relação de valor. Você tem um valor médio aqui que é uma distância, ou seja, você tem 10% e você vai ter uma
dispersão em torno desses 10%. E os dois se conversam. Então, é disso que a gente vai tratar agora. E é por isso que quando a gente fala aqui, ó, desvio padrão é uma das principais medidas de risco utilizada no mercado financeiro. Porque é o padrão utilizado, tá? Porque mede a mesma coisa que o resultado, o valor médio mede. Bom, vamos dar um exemplo mais robusto aqui pra gente. Você tem dois fundos A e B com o resultado dos últimos 4 anos desses fundos, né? Então, o A teve um retorno assim de 0,30%, 0,50%, 1,5%, 1,70%. E o B teve um retorno de 6%, 2,4%, negativo de 0,90% e negativo de 3,5%. Se a gente pegar o retorno médio desses dois fundos nos últimos 4 anos, as duas médias são iguais. Você tem 1% de retorno médio para o fundo A e 1% de retorno médio para o fundo B. Só que a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, que a gente constata nesse gráfico aqui. Eu tenho o quê? O fundo A é o losango azul, você tem o valor médio de 1% aqui e os resultados do fundo giram muito mais próximos em torno da média. O fundo B, que é o quadrado vermelho, você tem um resultado muito grande, um resultado ruim, menos grande e um menos bem negativo. Então, ou seja, apesar dos dois terem a mesma média, as distâncias do fundo B em torno da média são muito maiores do que as distâncias do fundo A em torno da média. E a gente vai provar matematicamente o que a gente já está vendo aqui através dos gráficos. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Eu vou provar, tá? Vou levantar aqui, eu já sabia que o desvio padrão do fundo B, ele é muito maior do que o desvio padrão do fundo A. O que isso significa dizer em termos práticos? Se você investe no fundo B, você já está ciente de que a volatilidade dos seus retornos vai ser muito maior do que se você investir no fundo A. Esse é o grande efeito prático de calcular o risco desses fundos. Então esse slide está mostrando o que a gente já sabe. Tá? Bom, para a gente fazer o cálculo, né, o valor da variância, né, como é que a gente calcula a variância? É sempre o quê? O valor no ponto, tá? Menos o valor médio, tá? Então tenho 0,30 menos o médio 1 menos 0,70. 0,50 menos 1 menos 0,50. 1,50 menos 1, 0,50. 1,70 menos 1, 0,70. Esse é o valor das distâncias. A gente tem que elevar ao quadrado essas distâncias. Então a gente pega menos 0,70 e eleva ao quadrado. Menos 0,50 eleva ao quadrado e assim sucessivamente. Então, a somatória de todas essas distâncias dá esse número. Isso é a variância? Não, isso ainda não é a variância. Para eu calcular a variância, eu tenho que pegar essa somatória e dividir por 4 elementos, tá? E eu vou ter a variância. E se eu quiser calcular o desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse resultado. Só em termos de fórmula, para ficar evidente para a gente, o que foi feito? Você pega o valor de cada resultado, então 0,3 menos o valor médio, que a gente já tinha calculado que é 1, eleva ao quadrado, mais 0,50 menos 1 eleva ao quadrado, mais 1,50 menos 1 eleva ao quadrado, mais 1,70 menos 1 eleva ao quadrado. Então a gente faz essa somatória de distâncias ao quadrado, né? E divide pelo número de elementos. Nesse caso aqui a gente vai dividir tudo isso por 4. Isso a gente tem o que a gente chama de variância, tá? O símbolo da variância é esse aqui, sigma ao quadrado. Tá? E se a gente quisesse tirar o desvio padrão, era só tirar a raiz quadrada desse fator. Tá? Então, dividindo por 4, a gente tem que o valor da variância vale 0,0037%. Bacana, variância. O desvio padrão é a raiz quadrada desse termo que a gente chega nesse número, 0,60%. Esse é o resultado do desvio padrão em torno do resultado médio de 1% para o fundo A. Então, para o fundo A, você tem um valor médio de 1% e os resultados que giram em volta desse 1% estão girando em volta desse 1% com um valor de 0,60%. Então você tem uma variação pequena em torno do 1%.
A gente vai fazer os mesmos cálculos para o fundo B e eu já garanto para vocês que o resultado de variação em torno do 1% vai ser muito maior. Vamos lá. O valor no resultado menos o valor médio eleva ao quadrado. Resultado, aqui é a mesma coisa, tá? Vou passar mais rapidamente porque a gente já fez. Então, a somatória deu 0,50. Quando eu divido por 4, eu tenho no valor de 0,12,71%, que é a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada disso, que dá 3,56. Gente, a variação em torno do ponto médio, né, do resultado médio, que por coincidência era o mesmo do fundo A e do fundo B, é quase 6 vezes maior aqui no B do que é no A. Tá? Mas a gente levanta a placa aqui, eu já sabia, tá? Porque no gráfico a gente já tinha visto isso. A matemática só provou pra gente. E olha que ferramenta importante a gente acabou de aprender. Com isso, você consegue calcular o quão arriscado é um investimento, um ativo ou qualquer outra coisa. Você precisa apenas definir qual que é o intervalo de tempo que te interessa para você calcular qual que é o desvio padrão daquele ativo naquele intervalo de tempo. Tá? Então, o risco do fundo B é maior do que o fundo A porque ele tem um desvio padrão muito maior do que o fundo A. Essa é a conclusão que a gente já sabia e a gente calculou aqui. Tá? Bom, tem só uma coisa que eu não comentei com vocês, que a gente já vai aprender em alguns cálculos posteriores. Tá? O cálculo da variância e o cálculo do desvio padrão, tá? Foge ao assunto dessa aula, tá? A gente não precisa provar isso, tome isso como uma verdade e é uma verdade. Você tem centenas de vídeos no YouTube provando isso, cada uma dessas provas tem meia hora, 1 hora, tá? Então assim, o meu conselho é não precisam perder seu tempo com isso, mas quem tiver curiosidade, apenas coloca lá no YouTube desvio padrão, amostra versus população e vai ter algum vídeo explicando bem sobre isso. Então, o foco aqui é o seguinte, tome isso como uma verdade e é uma verdade. Se você estiver calculando a variância de uma população, você vai dividir, tá? Se é população, você vai dividir a somatória, né, de todas as distâncias lá em cima por N elementos, que é o número de elementos. Se for uma amostra, tá? A mesma somatória que você fizer lá em cima, você vai dividir por N menos 1 elementos, tá? Essa é a diferença entre eles. Se eu preciso calcular o desvio padrão e a variância de uma amostra, eu vou pegar o número de elementos que eu tenho e dividir por N menos 1. Se todos esses elementos forem uma população, eu vou dividir por N. Relembrando, tá? No exemplo do fundo é extremamente simples. A gente supôs que o fundo só tinha 4 anos de existência e por isso que a gente dividiu por 4 elementos. Se é um fundo que a gente já sabe que tem 10 anos de existência e a gente pegou uma amostra, ou seja, um subconjunto que são só os últimos 4 anos desse fundo e eu quero calcular a variância, eu vou dividir por N-1. Então, se no exemplo tivesse escrito, ele é um fundo de 10 anos, os últimos 4 anos tem esse resultado, tanto no fundo A quanto no fundo B, quando a gente fosse dividir pelo número de elementos, a gente dividiria por 3 elementos, que é o número de elementos da amostra, né, 4 elementos, menos 1. É isso que a gente tem que memorizar aqui, tá? Vocês vão fazer, para qualquer exame de certificação, vocês vão fazer tantos exercícios que isso vai ficar muito no sangue, tá? Não se preocupem com isso. Começando agora, tá? Começando agora, só pra gente fixar conceito, vamos fazer um exemplo aqui, tá? E esse exemplo aqui vai ser utilizado para as próximas 4 questões. Um fundo de investimento apresentou os seguintes retornos anuais desde a sua constituição. Olha que bacana. Quando a gente lê essa frase, já está evidente para a gente que esse fundo só teve 5 anos de retorno, porque ele fala muito claro aqui de desde a sua constituição. Então, ele evidenciou isso para a gente, então a gente tem certeza que a gente está tratando da população de retornos desse fundo
nos últimos 5 anos. Tá? Então o fundo teve esses seguintes retornos, né? 10%, 12%, 7%, negativo 4% e 20%. O retorno médio desse fundo desde a criação foi de 7, 8, 9 ou 10. Então o que a gente tem que fazer é somar, né, fazer a somatória dos 5 elementos e dividir por 5. Então 7 menos 4 são 3, mais 12, 15, tá? 7 menos 4, 3 mais 12, 15, mais 10, 25, mais 20, 45. Então a somatória de retorno são 45%, dividido por 5 elementos. Então a gente tem a alternativa C de sucesso, a média são 9%. Né? A média é 9%, como diz a resposta. Vamos para a segunda pergunta. A variância desses retornos vai ser de aproximadamente quanto? Então aí a gente tem que fazer conta, tá? Vamos colocar aqui juntos o que vai ser feito e a gente deixa a calculadora fazer para a gente mostra a resposta, tá bom? Então, é o valor de cada um dos resultados menos o resultado médio. O primeiro resultado era 10%, tá? Menos 9% de média ao quadrado, mais o segundo resultado é 12%, 12% menos 9% ao quadrado, mais 7% menos 9% ao quadrado, mais menos 4 menos 9 ao quadrado, mais 20 menos 9 ao quadrado. Então, para calcular a variância de retornos desse fundo, a gente tem que fazer essa seguinte soma de distâncias ao quadrado e a gente vai dividir isso por 5 elementos. Por que a gente divide por 5 elementos? Ele disse claramente para a gente que a gente está tratando de uma população. Tá? A resposta é, a alternativa, ele fez a somatória das distâncias, dividiu por 5 elementos, é a alternativa A, 0,61%. O desvio padrão é simples, né? Para a gente calcular o desvio padrão de retorno desse fundo, o que a gente tem que fazer? Desvio padrão é sempre a mesma coisa, é sempre a raiz quadrada da variância. Como a gente já calculou a variância no exercício anterior, a gente tem o quê? Que o desvio padrão é a raiz quadrada de 0,61%. E o resultado dessa conta é a alternativa B, 7,80%. Bem grande, né, essa variação, esse desvio padrão. E aí ele fala, caso o fundo tivesse sido constituído há 10 anos, o desvio padrão seria aproximadamente de... Gente, ele fez agora o que a gente tinha comentado. Ele deixou claro que não é mais a população, a gente está falando de uma amostra. Então o que a gente tem que fazer? Aquela somatória de todas as distâncias, que nós já fizemos aqui, só que a gente não vai mais dividir por 5 elementos. A gente vai dividir agora por 4 elementos, porque é n menos 1 elementos, porque se trata de uma amostra agora, tá? Então, fazer toda essa conta aqui vai dividir por 4, e aí a gente tem a variância. Não é o que ele está pedindo, a gente está pedindo o desvio padrão. E a gente tem que calcular a raiz quadrada da variância. Então, o resultado disso, tá? Então vamos lá. A somatória, né, das distâncias dá 3,04%. Quando ele divide por 4 elementos, agora ele tem 0,76, que essa é a variância da amostra. E quando ele tira a raiz quadrada dessa variância, ele tem o desvio padrão de 8,72%. É meio evidente para a gente que quando a gente transforma de uma população para uma amostra, a variação vai ter que subir. Tudo mais constante, né? Como a gente deixou, os retornos eram mesmos, tá? O número de elementos eram os mesmos. Se você simplesmente fala, olha, isso não é mais uma população e se transformou numa amostra, o número tem que aumentar consideravelmente, não consideravelmente, mas tem que aumentar com certeza a variância e o desvio padrão, porque você está dividindo por um fator menor. Você estava dividindo na população por 5 e na amostra apenas por 4. Então, a gente foi de uma variância, né, de um desvio padrão de 7,80 para um desvio padrão de 8,70. Você teve um aumento nesse número. E aqui a gente vai aprender
como na HP, a gente faz o cálculo do desvio padrão de uma amostra, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, aprender a fazer essa conta na HP. Então, o primeiro elemento foi 10, somatória, 12, somatória, tá? 7, somatória, 4, negativo, somatória, 20, somatória. Então, esse 5 aqui indica que eu tenho 5 elementos na calculadora, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu quero calcular o desvio padrão, então G ponto, tá? S é o desvio padrão da amostra, tá? Então, é isso que ele está calculando. Por isso que deu, logo de cara, 8,72, que a gente já tinha calculado no nosso exercício. E agora, gente, a gente vai aprender a calcular o desvio padrão de uma população, tá? Vamos lá para HP. Vamos zerar tudo, tá? Eu gosto sempre de... Não, nem vou zerar, eu vou só zerar aqui o CLX, eu vou mostrar para vocês. Por quê? De 1 a 5, todos os registradores já estavam adicionados. Então, o que eu quero fazer? A gente faz, na verdade, uma malandragem, gente. O que a gente faz? A diferença agora é que eu não posso mais dividir por 4 elementos, eu tenho que dividir por 5 elementos. Então, o que eu faço para não modificar isso? Eu adiciono mais um elemento que é, na verdade, a média. A média era 9, não é? Então eu coloco aqui 9, tá? Adiciono. Então eu tenho um sexto elemento que, na verdade, é a própria média. Se eu calcular o desvio padrão agora, se eu apertar G ponto, ele vai calcular o desvio padrão dessa nova amostra. Só que ele está colocando uma amostra não mais com 6 elementos, né? Coloca uma amostra sempre de N menos 1 elementos, 5 elementos, que é o que eu queria anteriormente, não era uma população de 5 elementos? Aí eu tenho o valor de 7,80. Então, conceitualmente, HP sempre vai calcular o desvio padrão de uma amostra. Só que o que a gente faz se a gente quiser calcular da população? A gente malandramente adiciona um termo na calculadora que é exatamente o valor da média e faz um novo cálculo com base com esse elemento a mais. E aí, com certeza, você vai ter o valor do desvio padrão de uma população. Algumas fórmulas que são úteis quando a gente pensa principalmente em calcular, né? Se a gente quer calcular algo referente ao passado ou se a gente quer calcular algo referente ao futuro. Então, assim, o retorno histórico é simples, a gente já fez os cálculos, a gente simplesmente pega o valor de cada um dos retornos e vai dividir pelo número de elementos para ter o retorno médio. Daqui para frente, o retorno esperado, ele não é tão simples assim. Por quê? Eles não ocorreram esses retornos. O que se faz é, existe uma probabilidade de um retorno ocorrer. Existe uma outra probabilidade de um outro retorno ocorrer e por assim vai. Então, o que a gente calcula é o retorno esperado, tá? Então, assim, você tem tantos por cento de chance da economia subir, você tem tantos por cento de chance da economia se manter constante, você tem outros por cento de chance da economia cair. Em cada um dos cenários, você vai ter um retorno esperado e o seu retorno, independente do estado da economia, é dado por um número que é o resultado dessa fórmula. Falei muito, a gente vai fazer um cálculo para ficar muito claro isso para a gente, tá? Fiquem tranquilos. A mesma coisa, acabamos de falar de medidas de tendência central. Você tem uma tendência central que ocorreu no passado, uma que a gente espera para o futuro. A mesma coisa acontece para as dispersões, tá? O cálculo da variância e do desvio padrão com o que aconteceu no passado é dado por essa fórmula que a gente já conhece, que a gente já utilizou. Caso a gente precise calcular o desvio padrão ou a variância de algo que vai ocorrer no futuro, a fórmula é um pouco diferente, tá? Eu costumo brincar que é o seguinte, não existe diferença entre nenhuma dessas fórmulas, tá? Por quê? Eu até gosto de usar isso aqui como exemplo para ficar mais fácil. No passado, cada um dos eventos teve a seguinte chance de ocorrer. 1 sobre n. Então a probabilidade do retorno 1 é 1 sobre n.
A probabilidade do retorno 2 também é 1 sobre n. E qualquer um dos retornos tem a mesma probabilidade de ocorrer, porque ele simplesmente ocorreu, gente. Então assim, essa fórmula, tá? Isso aqui nada mais é do que um caso específico, tá? Onde todas as probabilidades são iguais. Se todas as probabilidades são iguais, essa fórmula se transforma nessa aqui, tá? Só queria deixar isso claro para vocês. Então, quando a gente olha duas fórmulas aqui, a gente não precisa se assustar, porque elas querem dizer sempre a mesma coisa. Esse é só um caso especial onde cada um dos eventos, né, que realmente ocorreram tinham a mesma probabilidade de ocorrer. Porque no passado, eles realmente ocorreram, cada um ocorreu uma vez. Para o futuro, não é necessariamente uma verdade. Para o futuro, cada evento pode ocorrer com uma chance diferente. É mais fácil você ter uma recessão se você tiver uma crise global do que você ter um aumento na economia. E por aí vai, tá? Então, qual é a fórmula da variância aqui? É o retorno em cada um dos pontos menos o valor esperado, ou seja, o valor médio, tá? Elevado ao quadrado, sempre eleva ao quadrado para eliminar os números negativos, e aí você vai multiplicar pela probabilidade disso ocorrer. E você vai fazer isso para todos os retornos, que é a mesma coisa do que a gente já fez aqui em cima. E a gente vai fazer um exemplo aqui para ficar mais simples para a gente, tá? Então, eu tenho 4 estados de economia, com cada um com uma probabilidade de ocorrer, e o que acontece com essa empresa Albany em cada um desses estados. Então, se a economia for muito bem, se ela for ótima, tem 20% de chance disso ocorrer. Caso isso ocorra, o retorno da empresa Albany é 35%. Se a economia for apenas boa e tem 30% de chance disso ser uma verdade, o retorno da Albany é 20%. Se a economia for normal, com 40% de chance, o retorno da Albany é 15%. E se a economia for fraca, que tem 10% de chance disso ocorrer, não tem nenhum retorno na Albany, ele é 0. Então, qual que é o valor esperado dos retornos da empresa Albany, independente do estado da economia? A gente tem que voltar para a fórmula. É o valor do retorno vezes a probabilidade de ele ocorrer, o valor do outro retorno vezes a probabilidade de ele ocorrer e a somatória de tudo isso. Então a gente tem 20% de chance do retorno ser 35%. Então a multiplicação, né, da probabilidade vezes o retorno dá 7%. 30% vezes 20% é 6%, 40% de 15% são 6% e 10% de 0 dá 0. Então, quando eu faço a somatória, eu tenho que o retorno esperado da empresa Albany vale 19%. O que isso significa, gente? Isso é mais importante do que a conta, tá? Isso significa que o retorno esperado, independente dos estados da economia para essa empresa, vale 19%. Uma pessoa que investe nessa empresa agora espera ganhar, independente do valor da economia, né, do resultado da economia, 19%. Eu costumo dar esse exemplo, né, bem legal, do Silvio Santos. Tinha aquele joguinho lá das maletas, né? Tinham 25 maletas, tá? 25 maletas que valiam, né? A primeira maleta vale R$1, a última maleta vale R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, né? Se a gente chegasse numa situação quase que impossível de ocorrer, né? Enfim, mas pode acontecer, de que só tem duas maletas, né? Uma maleta de R$1 e uma maleta de R$1 milhão, tá? Se o Silvio Santos falasse para você, olha, eu te dou 600 mil reais para você não abrir nenhuma das maletas e ficar com dinheiro, você deveria dar um pulo de alegria e falar, eu quero, Silvio Santos. Por quê? O valor esperado desse joguinho aqui é o quê? Você tem 50% de chance de ter 1 ou 50% de chance de ter 1 milhão. Então o valor esperado financeiro são 500 mil reais e 50 centavos, que é 0,5% vezes 1 mais meio de 1 milhão. Então, o que esse 19 fala, o que esse 500 mil e 50 centavos fala? Se por algum motivo o Silvio Santos te oferecesse 600 mil reais, você deveria aceitar esses 600 mil reais sem abrir nenhuma das maletas e ir para casa feliz da vida.
Porque matematicamente você fez um excelente negócio. Você tem um retorno financeiro de 600 mil reais maior do que o retorno esperado de 500 mil reais. Se ele te oferecesse 250 mil reais, matematicamente falando, você não deveria aceitar. Você deveria abrir uma das maletas. Por quê? O seu valor esperado já são 500 mil reais. Se você tirasse R$1, você ia ficar bem chateado, mas matematicamente falando, você tomou a decisão correta. A mesma coisa aqui, tá? Então, se o retorno da empresa Albany, tá? Se por algum motivo alguém te oferecesse, olha, compra a Albany que com certeza vai dar um retorno acima de 19%, você deveria fazer esse negócio. Por quê? Dados os cenários da economia, ela deveria valer 19% de retorno, tá? Te entregar 19% de retorno. Então vamos ver mais a fundo as contas que a gente fez aqui. Então, o retorno médio, né, o retorno esperado, vale 19%. Tá? Então, em cada um dos cenários, né, economia muito boa, normal ou fraca, você tem esses retornos de alba, né, 35, 20, 15 e 0. Então, sempre a mesma coisa, o valor do retorno menos o retorno esperado. Então, 35 menos 19, 16%, 20 menos 19, 1%, 15 menos 19, menos 4%, 0 menos 19, menos 19%. Essa medida de distância, a gente sempre eleva ao quadrado para eliminar os números negativos. Então, 16% ao quadrado, 2,56, 1% ao quadrado, 0,01%, menos 4% ao quadrado, 0,16 e menos 19 ao quadrado, 3,61. Esse valor aqui eu tenho que multiplicar vezes a probabilidade disso ser uma verdade. Então é 2,56% vezes 0,2, que dá 0,512%, 0,01% vezes 30%, 0,03, tá? 0,16 vezes 0,40, 0,064 e 3,61% vezes 10%, 0,361. Eu somo tudo isso, eu tenho que a variância vale 0,94%. Repare que agora a gente não tem que se preocupar, dividido por n, n-1, dane-se, isso não existe mais. Por quê? Quando eu multiplico pelas probabilidades, é o mesmo efeito, conceitualmente, de quando eu divido pelo número de elementos. Então é isso que eu estou fazendo, eu não preciso mais me preocupar em amostra, população, não, eu simplesmente multiplico pela probabilidade de ocorrer. E isso eu tenho a variância. Cara, a gente não pode, numa questão de prova, esquecer de dividir isso esquecer de tirar a raiz quadrada disso aqui, tá? Se ele te pediu o desvio padrão, você tem que tirar a raiz quadrada da variância e, com certeza, uma das alternativas é a própria variância, tá? Então, tirou a raiz quadrada de 0,94, chegou que a variância de retornos da empresa Albany, independente dos estados da economia, está 9,70% aproximadamente. Então ele tem um retorno esperado de 19% com uma variação de 9,70%. Agora a gente vai falar, até agora nós entendemos o que é a variância, o que é o desvio padrão, tanto para o passado quanto para o futuro, mas sempre tratando de uma variável. O que a gente vai aprender agora é correlacionar duas variáveis, tá? Como que uma variável se relaciona com outra variável. E isso faz muito sentido, tá? Quando você fala de mercado financeiro, é normal você montar um portfólio com vários ativos. Só que um desses ativos pode ter relação com os outros ativos e você precisa saber sobre essa relação para montar melhores portfólios, tá? Pensa simples, tá? É óbvio que o retorno do Ibovespa tá relacionado com o retorno de Petrobras. É óbvio que você tem alguma relação entre o quanto o dólar varia versus quanto a bolsa varia ou as taxas de juros variam. Tá? É esse tipo de conceito que a gente vai aprender agora quando a gente trata da relação de duas variáveis. Tá? O que a gente vai falar aqui? Falar sobre covariância e correlação, coeficiente de correlação, tá? Covariância, tá? O processo mnemônico que eu gosto de passar para vocês. Lembra que eu falei que variância não era muito bom para a gente.
Por quê? A variança dava uma medida que economicamente não era tão boa quanto o desvio padrão. O desvio padrão tem a mesma unidade de medida do que as medidas centrais. A variança não. A covariança pega a distância de cada uma das variáveis em relação a um valor ponto médio. Então vamos lá. O que a covariança mede? Tá? Covariança de A com B fala o seguinte, tá? O valor do A em um determinado resultado menos o A médio, multiplicado pelo valor de B em um determinado resultado menos o ponto médio de B. Tá? E a gente faz a somatória de todos esses elementos. Tá? Gente, isso aqui é uma unidade de medida de distância. Isso aqui também é uma unidade de medida de distância. Quando eu pego distância multiplicado por distância, eu volto a ter área. Tá? Então, esse é o problema da covariança. E ela também tem um outro problema que é o seguinte. Tá? A covariança de x com y é igual à mesma fórmula, né? O x num ponto menos o x médio, que multiplica o y num ponto menos o y médio. Se por um acaso a covariância de A com B dá 200 e a covariância de x com y dá 3, o grande problema que a gente tem é o seguinte, que eu não posso afirmar nada sobre a relação que A tem com B da relação de x tem com y. Eu não posso falar que A com B é mais relacionado do que x com y. Eu não posso falar absolutamente nada. Uma covariança positiva, que é o caso que está nos dois elementos aqui, diz se um valor está acima do valor médio, o outro valor, né, a outra variável, também vai estar acima. É só isso. Tá? É só isso que a gente pode afirmar. E isso é muito pouco. Por isso existe um cara chamado coeficiente de correlação, que nada mais é do que a normalização da covariância. A gente vai ver a fórmula aqui. O que acontece, né? A covariância é a medida desse movimento conjunto, ou seja, quando um está acima da média, o outro vai estar acima da média também se a covariância for positiva. Se a covariância for negativa, significa dizer que quando A está acima da média, B vai estar abaixo, e assim, respectivamente. Aqui, no caso dos fundos que a gente calculou, né, o fundo A e B, a covariância foi menos 0,02, tá? E, de novo, não precisa se preocupar com o cálculo de covariância, tá? Ele é grande, ele é extenso, não é o foco em exames de certificação. Então, o que acontece? Eu posso afirmar que quando A estiver acima da média dele, o B vai estar abaixo. E é só isso que eu posso afirmar. Então, ele é um número muito pobre economicamente dizendo, ele traz muito pouca informação. O que traz bastante informação, que é o que a gente já vai ver, é o coeficiente de correlação, que é a normalização da covariância. Então, a correlação entre A e B é a covariância entre A e B dividido pelo desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B. E esse sim é um número que me diz algo bem importante, que é o seguinte, tá? A correlação, então vamos lá, se a correlação entre A e B vale 0,6, significa dizer o seguinte, que se o A, tá? Se o A sobe 100 vezes, tem um resultado positivo em 100 vezes, o B vai ter um resultado positivo 60 vezes. Ou seja, eles vão para a mesma direção em 60% dos casos. Se o A cai 100 vezes, o B vai cair 60 vezes. Repare que eu não estou falando absolutamente nada da magnitude dos movimentos, tá? Quem diz o quanto uma variável tem de variação em relação a outra é o beta, é outra coisa que a gente não vai ver agora. O alfa, né? O coeficiente de correlação mede a quantidade de vezes que eles se movimentam na mesma direção, ou em direção oposta se fosse negativo, tá? Então, isso é bem importante, esse é um conceito simples e muito importante e muito forte. Por que esse é um conceito muito forte? Porque é com esse conceito que a gente pode começar a construir portfólios
mais diversificados, ou seja, portfólios quando um ativo está subindo, o outro vai estar caindo e você tem um risco, ou seja, você tem uma volatilidade de retornos menor do que um portfólio, por exemplo, em que todos os ativos sempre se movem na mesma direção. Então, é isso que a gente vai começar a tratar agora, tá? O que não foi comentado, tá? A correlação é sempre o número que sempre está entre menos 1 e 1, tá? Então, sempre o menor valor, né? A correlação é sempre maior ou igual que menos 1 ou menor ou igual que 1. Essa é a correlação. Tá? Ela está sempre nesse intervalo, porque ela está normalizada. Covariância pode dar qualquer número e também continua não prestando nada, né? Não diz absolutamente muita coisa. Agora, quando eu faço a correlação, eu estou normalizando aquele número, deixando em bases padronizadas, que sim dizem muita coisa. Quando a correlação vale 1, significa o quê? Que em 100% dos casos que o A sobe, o B sobe. Se o A cai, o B cai, o A sobe, o B sobe. Então, você não tem nenhuma diversificação, porque eles estão sempre na mesma direção. Se a correlação entre A e B vale menos 1, em 100% dos casos que o A subir, o B vai cair. Se o A cai, o B sobe, ou seja, eles sempre vão estar em direções opostas. E se a correlação vale 0, tá? Significa dizer que eu não consigo achar relação entre as variáveis A e B. Então, o A sobe, o B pode subir ou cair, e vice-versa. Você não tem relação entre eles. Então aqui, o que a gente tem é, eu tenho o ativo I e o ativo J, tá? Então no eixo X eu tenho o retorno do ativo J e no eixo Y eu tenho o retorno do ativo I. A gente pode ver aqui que toda vez que o J é positivo, o I é positivo. Toda vez que o J é negativo, o I é negativo. Então eu tenho uma correlação positiva entre as variáveis I e J. Aqui nesse gráfico não. Toda vez que o J tem um retorno negativo, o I tem um retorno positivo. Toda vez que o J tem um retorno positivo, o I tem um retorno negativo. Então eu tenho uma correlação negativa entre eles. Quando um sobe, o outro cai. E vice-versa. E aqui eu tenho a correlação nula, 0. Porque eu não consigo achar relação entre o retorno da variável I com o retorno da variável J, né? O ativo I e J. Então, isso que o gráfico está mostrando para a gente. No caso dos fundos A e B, tá? O número, né, se a gente pegar a covariância deles e pegar o desvio padrão de cada um deles, tá? A correlação entre A e B vale menos 0,957 e é muito poderoso isso. O que isso significa dizer? Que em 96% das vezes, quando um sobe, o outro está caindo e vice-versa. Então, se eu monto um portfólio, tá, com o fundo A e o fundo B, com certeza esse é um portfólio muito bem diversificado, tá? Isso aqui a gente já entendeu, né? Essa é a conclusão principal de por que a gente calcula o coeficiente de correlação, para entender como que os ativos variam e montar portfólios mais bem diversificados. Então, quando o número é muito próximo de 1, você tem uma correlação muito grande e você não tem nenhuma diversificação. Quando a correlação, matematicamente já falando, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Matematicamente falando, se a correlação for menor que 1, ou seja, qualquer número diferente ou abaixo de 1, você já tem diversificação, tá? Matematicamente falando. Em termos práticos, isso não é bom. Por quê? Quando a correlação é 1, em 100% dos casos eles sobem e caem sempre, juntos. E não adianta, eu não preciso fazer um portfólio dessa maneira, porque eu não estou diversificando o meu risco. O problema disso é, eu quero montar portfólios que são diversificados e que em algum momento, quando um estiver subindo, o outro vai estar caindo, eu vou cancelar esses efeitos e vou diminuir a minha volatilidade. Se a correlação entre A e B, por exemplo, estiver valendo 0,9, significa dizer que em 10% dos casos, eles já não se movem na mesma direção e você tem alguma diversificação.
Matematicamente, é correto afirmar isso. Em termos práticos, não. Por que em termos práticos não? Porque é uma correlação muito forte entre eles. Você quase não tem o benefício dessa diversificação. Você vai querer montar portfólios com correlações baixas ou correlações negativas, para você aí sim ter um benefício real dessa diversificação. Aqui você até diversifica, mas muito pouco mesmo, tá? Então, é isso que esse slide está mostrando para a gente, e a gente tem uma conta que a gente vai fazer agora, já logo mais, que vai ficar mostrando bem isso claro para vocês, tá? Se você tivesse uma carteira com 50% do fundo A e 50% do fundo B, tá? 50% do retorno de A é 1%, mais 50% do retorno de B é 1%, é o famoso 1%. Qual que é o risco da carteira? Numa situação hipotética, tá? Numa situação hipotética, você teria 50% do desvio padrão de A, que é 0,60, e 50% do desvio padrão de B, que é 3,50. Então, você tem o desvio de 2,08%. Então, você tem um retorno de 1%, retorno médio de 1%, com o desvio padrão da sua carteira de 2,08%, hipoteticamente. Na prática, o resultado é 1,5%. Eu levanto a plaquinha aqui do eu já sabia. Eu já sabia e vocês já sabiam. Por que é 1,5% e é menor que 2,08%? A gente tem, nesse caso, um bom benefício de diversificação. A gente já sabia disso. Olha lá. Menos 0,957. Lindo, lindo, tá? Lindo. Matematicamente, essa fórmula mostra pra gente da onde vem aquela redução, tá? Aqui a gente tem uma fórmula que pode parecer grande, mas não é, tá? O que a gente tem aqui? Eu gosto de colocar um processo mnemônico aqui pra gente, tá? Não é 100% verdade que eu vou falar aqui, não se preocupem com isso. É só uma forma da gente conseguir memorizar isso de uma maneira mais simples, tá? Se a gente voltar vários anos no passado da nossa vida, a gente vai lembrar de um negócio chamado binômio de quadrado perfeito, né? X mais y ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y. Isso é o que acontece nessa fórmula, tá? Quando eu tenho uma carteira, tá, de 2 ativos, tá? O que eu tenho? Vamos lembrar disso aqui, ó. Eu tenho uma W, né? WA é a proporção do ativo A na minha carteira, vezes o desvio padrão dele, mais a proporção do ativo B na minha carteira vezes o desvio padrão dele, tá? Quando eu levo isso ao quadrado, eu vou ter a seguinte conta: ômega A ao quadrado, sigma A ao quadrado, mais ômega B ao quadrado, sigma B ao quadrado, mais o quê? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Ômega A, ômega B, sigma A, sigma B. Tá? E aí vem o termo que está faltando, que é A, tem que multiplicar pela correlação entre A e B. E aí vem essa fórmula de qual é a variância do portfólio de 2 ativos. É dado por essa fórmula aqui. A variância, para eu calcular o desvio padrão, eu tiro a raiz quadrada disso aqui. Tem uma... E aqui que a gente começa a interpretar. Olha só, esse primeiro termo, ômega A, a proporção do ativo A na carteira ao quadrado, é sempre positivo. O desvio padrão é sempre positivo, ao quadrado. Então, aqui eu tenho um número positivo. Esse fator é sempre um número positivo. O segundo fator também é sempre um fator positivo. Quando eu multiplico pelo terceiro fator, proporção é sempre positiva, desvio padrão é sempre positivo. Então, essa parte do fator, ele é sempre positivo. Eu não quero diminuir a variância, eu não quero diminuir a oscilação em torno da média. A única maneira que eu tenho para fazer isso ser uma verdade é que esse termo aqui da correlação entre A e B seja um número negativo para eu diminuir esse fator como um todo e diminuir todas as somatórias. Então, se essa correlação for igual a 1, eu não tenho benefício nenhum da diversificação e isso aqui é uma verdade. Qualquer correlação menor que 1, isso aqui já não é mais uma verdade, eu tenho que multiplicar por ela. E o melhor dos benefícios da diversificação,
vão ocorrer quando essa correlação vale menos 1. Por conta disso, a gente vai fazer vai mostrar aqui o cálculo. Por conta dessa fórmula, quando a gente substitui os valores, a gente chega que o desvio padrão não vale aqueles 2,08, e sim 1,54 por conta da diversificação. Então, quando eu monto um portfólio, tá? Eu vou procurar que a correlação desse número seja sempre negativo para eu diminuir o máximo possível. Se não for verdade, que seja uma correlação ou zero ou um número muito baixo aqui positivamente. Porque se for um número muito alto positivo, o benefício da diversificação quase não ocorre. Não precisamos focar aqui, é só mostrar que substituindo todos os números aqui, a gente chega no valor aqui de 1,49. E a gente mostrou que o desvio padrão da carteira, 1,49, é menor se não existisse essa diversificação. Se não existisse a diversificação, 1,49 viraria 2,08. E agora, o último conceito que a gente vai aprender agora é falar sobre um pouco de distribuição normal em intervalo de confiança. Uma das razões pela qual a gente estuda a estatística é fazer inferências sobre uma população quando a gente só tem os dados da amostra. Lembra disso? E justamente por não ter todos os elementos para fazer essa inferência, a gente tem que ter uma confiança. Olha, eu peguei poucos dados, a minha amostra é pequena, por conta disso eu vou ter uma confiança maior ou menor, tá? E se eu quero um desvio padrão maior ou menor, enfim, por conta de querer fazer inferências, tá? Utilizando não todos os dados disponíveis, tá? A gente tem que considerar que o resultado que a gente tem não é 100% exato, e sim tem um fator de confiança da exatidão desse resultado. Vamos lá. O que é a distribuição normal, tá? A distribuição normal, a grande maioria dos eventos do mundo, e quando eu falo eventos do mundo, são todos os eventos do mundo. Eu posso falar, tipo, da média das notas de matemática dos alunos da nona série, tá? Do retorno de uma ação ao longo do intervalo muito grande de tempo. E qualquer outra coisa, da média da altura da população mundial. E por aí vai, a grande maioria dos eventos tem essa distribuição de resultado que a gente chama de distribuição normal, que é, você tem alguns elementos extremos, né, que ocorrem poucas vezes, né, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, e a grande maioria dos eventos, tá, ocorrem perto da média. Ou seja, se eu pegar a distribuição da média da altura de toda a população do mundo, eu ia ter uma distribuição normal de altura em torno de um valor médio aqui, que eu não sei exatamente quanto é. Alguns elementos são muito maiores, alguns elementos são muito menores. E para a gente definir uma distribuição normal, a gente precisa de duas variáveis. Adivinha quais elas? Um valor médio e uma dispersão. O valor médio e o desvio padrão. Então, tendo um valor médio e tendo o desvio padrão de uma normal, a gente consegue defini-la perfeitamente. Tá? Ah, Pablo, por que a gente está falando isso? Porque a gente considera como a grande maioria dos eventos que a gente trata em certificações como normalmente distribuído, e com base nisso a gente consegue fazer inferências da população com base numa amostra, e com isso a gente consegue construir o que a gente chama de intervalo de confiança de resultado. Tá? Imagine que eu sou um distribuidor de fundo, eu preciso vender um fundo. Tá? E um fundo tem um retorno médio ao longo dos anos e tem uma volatilidade de retornos ao longo dos anos. Então, se eu quiser chegar para um cliente e falar, olha, se você aplicar no fundo agora, o resultado que você vai ter no próximo ano gira em torno de uma média que é tanto e gira em torno de um desvio padrão que é tanto. Então, eu preciso preciso aprender a calcular qual que é esse intervalo de confiança. Tá? É isso que a gente vai aprender agora. Para uma distribuição normal, tá? Para uma distribuição normal, a gente tem que lembrar alguns números, que é o seguinte, tá? Para 90% da população estão entre mais ou menos
1,65 desvios padrões da média. Então, se eu tenho um valor médio e eu tenho menos 1,65 desvio padrão para baixo, tá? E, ó, 1,65 para cima e menos 1,65 para baixo, a quantidade de elementos que estão nesse intervalo equivalem para uma distribuição normal a 90% dos elementos, tá? Entre mais ou menos 1,96, tá, desvio padrão, que ele acochambrou aqui para 2 desvios padrões, você tem aproximadamente 95% da população. E aqui fica evidente para a gente, né? Quanto maior o número de desvios padrões a gente está indo em torno de uma média, o que está acontecendo? A gente está aumentando a população que está entre esses desvios padrões, ou seja, a gente está aumentando, tá, a quantidade de elementos contidos nesse intervalo. Olha só, com 2,58 desvios padrões da média, ou seja, eu tenho o valor médio aqui, 2,58, aqui, menos 2,58 desvios padrões, se eu pego todo mundo nesse intervalo, eu estou pegando 99% de uma população. Agora, a quantidade, ou seja, a quantidade de desvios padrões, você não precisa se preocupar, tá? Qualquer questão de certificação, ele tem que te dar quanto que vale esse número, tá? Então, assim, o que eu sugiro a gente saber, tenham memorizados que, para uma distribuição normal, tá? Mais ou menos 1,65 desvios padrões, a gente tem 90% da população, mais ou menos 1,96 desvios padrões, a gente tem 95% da população, e mais ou menos 2,58 desvios padrões, a gente tem 99% da população. Se a gente utilizar uma amostra de 20 anos, tá? O retorno médio de um fundo foi 12% e um desvio padrão de 15%. Então ele fala o seguinte, olha, se o vendedor tivesse que vender esse fundo para um cliente e falasse, olha, qual que é o resultado, né, qual que é o intervalo de confiança para 95% de confiança? Para uma distribuição normal, que é o que a gente está assumindo aqui, tá? Com 95% de confiança, o alfa vale 1,96. E o intervalo de confiança é sempre dado pela seguinte fórmula, o valor médio mais ou menos o fator de confiança, que nesse caso vale 1,96, vezes o desvio padrão. É sempre com essa fórmula, tá? E o que a gente tem que saber é, o cara vai te dar na questão qual que é o F que ele quer utilizar. Nesse caso, o F vale 1,96. Então, para esse caso, o valor médio vale 12%. Não tem jeito. A melhor estimativa do retorno médio do próximo ano é o retorno médio que a gente tem dos anos anteriores. Mais ou menos. O fator de confiança que vale 1,96 vezes um desvio padrão que é dado de 15%. Tá? Então, é assim que a gente calcula o intervalo de confiança. E a gente tem com 95% de confiança que o resultado vai estar nesse intervalo. Ou seja, se você pegar o resultado desse ano 100 vezes, tá? Em 95 das vezes, o resultado vai estar contido nesse intervalo. 12 menos 196 vezes 15, 12 mais 196 vezes 15. Ou seja, de menos 17,4 até 41,4. Então, em 95% das vezes, tá? Se você pegar 100 vezes em 95 vezes, o resultado vai dar isso, tá? O que eu acho engraçado é, né, não existe nenhum distribuidor de fundo que consiga vender um fundo dessa maneira, falando para o cliente, ó, em 95% das vezes, o resultado vai estar entre menos 17% de retorno e 41,4% de retorno. Mas tudo bem, matematicamente falando, isso é correto, tá? E qual é o motivo pelo qual, qual é o motivo pelo qual é bom, né? Qual é o motivo que faz com que você tenha uma boca de jacaré, que a gente fala, né? Um intervalo tão grande aqui, né? De menos 17 até 41, né? Uma variação aqui de quase 58%. Simples, tá?
Primeiro, a confiança que você está pegando é grande, 95% dos casos você pode garantir esses retornos. E outra coisa, o retorno médio é 12, só que a volatilidade desse fundo é 15. A volatilidade é maior do que o valor do retorno médio. Então, isso faz com que a oscilação, ano a ano, seja muito grande, é o que a gente comprovou aqui. Se a gente quisesse calcular com 90% de confiança, a gente mudaria o 1,96, tá, por 1,65. E com certeza, os números que a gente calculariam estariam num intervalo menor aqui. Se a gente voltar para o exemplo dos fundos A e B, pessoal, a gente tem o quê? Para calcular o intervalo de confiança, tá? Com os mesmos 95% de confiança, né, e o mesmo alfa de 1,96. O fundo A, mesma coisa, né? Valor médio, mais ou menos um fator de confiança vezes o desvio padrão. O retorno médio de A vale 1. O fator é o mesmo, né? 1,96. Agora, o desvio padrão de A vale 0,6%. Então, eu tenho que o intervalo de confiança com 95% de confiança do retorno de A cai entre o valor de negativo, né, de menos 0,19 até 2,19. Não preciso nem fazer a conta para já saber que o intervalo de confiança com os mesmos 95% de confiança de B é muito maior, porque o desvio padrão de B é 6 vezes maior que o desvio padrão de A. Então, olha lá, o A fica entre menos 0,19 e 2,19, esse aqui é o A. O B fica entre menos 5,98 e 7,98. Ou seja, muito maior o intervalo de B em relação ao intervalo de A. Mas eu já sabia, e vocês também, com o desvio padrão maior, o desvio padrão é maior, o valor médio é o mesmo, o alfa é o mesmo, né, o fator de confiança é o mesmo, não tem como ser diferente. B, o que a gente já sabia via gráfico, via cálculo de desvio padrão, tá? A gente comprovou mais uma vez aqui quando a gente construiu um intervalo de confiança, tá? E, repito, essa história de construir intervalo de confiança, ela é super importante para a gente fazer inferências, tá? Quando a gente quer fazer uma inferência sobre uma população e a gente está fazendo dados pegando uma amostra só, tá? Bom, gente, aqui quem falou com vocês hoje foi o Pablo Camargo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente tratou dos conceitos básicos de estatística, tá? Diferenciamos as medidas de tendência central, aprendemos as diferenças entre as medidas de dispersão, aplicamos isso na prática, tá? Para entender como a gente faz o cálculo e para que isso serve. Depois analisamos, tá? A relação entre duas variáveis e por fim falamos um pouco de distribuição normal para construir intervalo de confiança de uma variável, tá? Então, novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês, um grande abraço.